Você não vai falar a respeito do que está acontecendo na Assembleia de Deus de Santo André, São Paulo, Zaio. Uma confusão após o falecimento do pastor presidente. Dá uma olhada e comenta sobre o assunto. Cara, eu vi esse assunto, inclusive eu estava numa correria aí de começo de ano, não pude fazer vídeo a respeito disso. Mas hoje vamos falar a respeito dessa disputa, de poder que está abalando a Assembleia de Deus de Santo André. Após a morte do pastor presidente, o genro se adonou da igreja, É aquela coisa. Negócios de família e as tretas acontecem e o escândalo vem pelos desigrejados. Só que não. Aleluia! O desegrejado aqui só vai expor, o que está acontecendo. Deixe o seu comentário no decorrer do vídeo, seu joinha ajuda muito o nosso trabalho aqui, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, pegando o link, divulgando nas redes sociais, porque 2025 só começou, meus amigos, e tem muita coisa que eu não estou dando conta aqui para atender vocês. Bora pro vídeo de hoje. Para você que não sabe, a disputa pelo poder na Assembleia de Deus de Santo André está tomando uma desenvoltura, meus amigos, que no final das contas eu não sei aonde vai parar. Para você que não lembra, eu vou recordar aqui, ou para você que não sabe, eu vou recordar o que está acontecendo. Durante o velório, o pastor presidente da igreja faleceu, se eu não me engano, se não estou equivocado, acometido aí de um câncer. A Assembleia de Deus de Santo André, segundo as informações também que está nas redes sociais, tem 92 anos de história e 130 congregações e está nessa crise vergonhosa. Olha só o que acontece para você entender. Durante o velório, foi revelado que cerca de um ano antes da morte do pastor, o pastor Silas, teria alterado o estatuto da igreja para indicar o seu genro, pastor Leandro, como sucessor da presidência. Em outras palavras, garantir o futuro da filha, colocando o genro como presidente. Muita gente não está olhando esse lado. A confusão, essa crise, quem deu o pontapé inicial foi o próprio falecido. Ou vocês acham que isso aconteceu simplesmente porque o cara no final viu o sogro falecendo, foi lá e tomou a igreja? Não, meus amigos. Olha só. Na semana passada, uma tentativa de oficializar o pastor Leandro como presidente foi marcado por tumultos durante o culto. Inclusive, eu coloquei vídeos sobre esse assunto lá na outra rede, repercutiu bastante, porque foi anunciado uma votação para legitimar a sua posse, mas os pastores de congregações da região não haviam sido informados, foram pegos de surpresa. E, claro, foram até a igreja e contestaram, e deu um bafafá enorme. E a sucessão foi interrompida após desentendimentos com cortes de microfones e até empurrões, segundo as informações, empurrões na iluminação. Pastores que participaram da reunião acusaram a mudança de estatuto de ter sido realizada de forma fraudulenta, alegando que os membros da igreja assinaram o documento sem saber do seu conteúdo real. Inclusive, o Fuxico Gospel ontem fez uma entrevista com um advogado que esclareceu muito bem que é quase impossível reverter essa situação, porque não tem como provar muita coisa para que venha haver uma mudança e remover esse tal Silas aí da direção da igreja. E sem contar que o advogado da igreja também foi alvo de questionamentos por parte dos pastores e membros, sendo acusado de atuar como defesa da família do pastor Silas, ao invés da congregação como um todo. É óbvio, A questão da congregação, não, daqui a pouco o povo esquece, Isso é o que os líderes mais fazem. Daqui a pouco o povo esquece, vão engolir e se empurrar a goela abaixo com um pouquinho de água ungida, As coisas vão continuar e nós vamos ser o líder da igreja e no final desfrutar de uma vida celestial aqui na terra, bancada pelo povo. É mais ou menos por aí. Amém! Agora, essa semana, até colocar a notícia aqui, aconteceu outro episódio. Esse episódio aqui, dá uma olhada. Que foi nesse último domingo, dia 12. Hoje é dia 14. Domingo agora aconteceu isso aqui. Dá uma olhada para você ver. Deixa eu só avisar. Só um segundinho, por gentileza. Deixa eu só avisar
Devido a algumas ameaças, a força policial foi necessária ser chamada, tá bom? E eu só quero lembrá-los que a violação de um culto não é permitida. O cara tentando falar e o povo, né, cantando. Que a violação de um culto não é permitido pela lei. O povo quer uma eleição nova, né? Que seria justo. Esse negócio de negócio familiar nas instituições religiosas se tornou normal, mas na Assembleia de Deus ainda tem alguma certa resistência. Outros se adonaram com a família toda. Hoje até o cachorro tem salário da igreja. É filho assalariado, é genro assalariado, é filha que não faz nada, né? Eu recebo denúncia aqui de filhas de pastores que só estudam, mas tira um meio período na secretaria da igreja ali, fazendo alguma coisinha como secretária, também é salariado. O cachorro no pátio da igreja recebe salário. O periquito que canta no fundo da igreja também é salariado. Meus amigos, se tornou um negócio literalmente familiar. E aqui, pelo visto, o falecido já deixou claro que o negócio ali era da família, né? E o povo, infelizmente, acordou para a realidade um pouco tarde, do meu ponto de vista. Estamos tentando fazer o culto. Pois olha, eu não sei se conseguiram, né, fazer o culto. Resumindo, a vontade desse pastor aí não é só fazer o culto não, meus amigos. Aí está envolvido ego, poder, dinheiro, ganância, que é a base da destruição de qualquer instituição religiosa. Mas poucos enxergam isso. E tem aquele líder que tem tudo isso que eu citei e maquia e segue fingindo aparentemente como uma igreja, mas na verdade já deixou de ser igreja há muito tempo e se tornou negócio, empresa da família. E o Fuxico Gospel largou até uma nota a respeito desse assunto agora, né, uma hora atrás, que diz o seguinte: a Assembleia de Deus em Santo André, São Paulo, vem enfrentando uma crise sem precedentes desde a morte do pastor Silas Josué, que liderou a instituição por mais de 30 anos. A membresia da denominação exige uma eleição para a escolha de um novo presidente, pois não reconhece o pastor Leandro, que é genro do pastor Silas, como líder da AD de Santo André. Os fiéis alegam fraude na reforma do estatuto para favorecer Leandro com a morte do pastor Silas. Por isso eu digo, meus amigos, desde 2017 eu venho falando a importância de você, membro, saber o que está acontecendo numa Assembleia Geral quando tem assuntos pautados. Não engolir aquilo que o presidente coloca só porque você estima o pastor presidente no momento. E depois que ele se vai, a lambança fica, e quando você acorda querendo saber o que está acontecendo, pode ser tarde demais e não tem mais poder, não tem mais voz. Aqui, pelo que dá a entender, eles fizeram toda a mutreta antes da morte, depois que ele faleceu, simplesmente colocaram em prática aquilo que fizeram na surdina, de uma maneira sutil, que você não percebeu. E aí eu pergunto, aonde Deus está no comando disso tudo? E você agora passando vergonha nacionalmente com todo esse episódio acontecendo. Olha o que a notícia diz ainda. No último domingo, dia 12, uma confusão se instaurou na igreja, que foi esse vídeo que eu mostrei, né? Quando os membros, aos gritos de queremos eleição, se recusaram a cultuarem até que o atual presidente se retirasse do altar. Para garantir a ordem durante o culto, a polícia militar foi acionada. Olha que maravilha, cara. A Assembleia de Deus conseguindo colocar as autoridades policiais para participar de um culto.
só que com outras intenções. Não é uma maravilha isso, cara? Ao nível, olha só o nível que a Assembleia de Deus chegou. E parece que está, né? Está na moda agora as Assembleias de Deus chamar a polícia. Lá em Imperatriz, no Maranhão, da mesma forma. O pastor querendo tomar a igreja do outro e no final das contas a polícia fazendo o seu trabalho ali para impedir alguma coisa a mais, né? Alguma unção a mais acontecer. E isso tudo é visto como obra de Deus. Cara, comenta aí embaixo o que você acha disso, porque pelo amor de Deus, meus amigos, isso aí é tudo que você imagina menos igreja. Eu vou concluir o vídeo dizendo uma coisa para vocês. O erro diante do que está acontecendo na Assembleia de Deus de Santo André já começou com o pastor Silas, que infelizmente já não está entre esse povo, entre nós, o qual agiu de uma maneira errada. Por quê? A documentação, além de colocar o genro, né, o pastor Leandro aí como presidente, tem também um detalhe que muita gente não se atentou, que é exatamente presidente vitalício. Em outras palavras, a igreja estará sempre na mão da família, porque ele vai passar para quem ele quiser, provavelmente para um filho, né? A verdade é, meus amigos, que não dá para esconder, tapar o sol com a peneira. Pastor Silas morreu, faleceu e deixou um BO gigantesco para a igreja de Santo André. E a pergunta que eu faço aqui, que tipo de homem de Deus foi esse pastor Silas? Não adianta querer questionar que ele fez, agiu, era um homem de Deus. Eu não estou aqui para desmerecer os bem-feitos dele, mas para questionar as atitudes de pensar em deixar a família no comando. Até onde isso é legítimo, até onde isso é moral? Para você, membro, é a pergunta. Porque para mim, agiu de maneira enganosa, mudando o estatuto diante de uma Assembleia Geral, não esclarecendo o que estaria fazendo, que só veio à tona depois da sua morte. E agora a pergunta que eu faço para você que defende o pastor aí, o pastor Leandro, né? Se ele é o homem escolhido por Deus, se você acredita que, assim como ele fala, que ele é o homem escolhido para estar no comando, qual o problema teria, ou qual problema seria fazer uma votação? Se for a vontade de Deus, ele vai permanecer presidente, vai ganhar as eleições. Mas por que não querem fazer? E daí fica a dúvida, será que é escolhido por Deus de verdade? Ou é o povo que não sabe escolher pastor e tem que engolir aquele que eles querem, né? No meu ponto de vista, o próprio pastor Leandro não tem certeza se a igreja quer ele de verdade, ao ponto até de chamar a polícia para colocar ordem, porque autoridade não tem, né? Fica claro que o povo está rejeitando o cidadão aí. Mas diante da justiça, dos papéis, da burocracia, ele é o presidente e vitalício. Resumindo, é uma verdadeira lástima, uma verdadeira vergonha, e o pior de tudo é que é os desigrejados que escandalizam a tal obra de Deus. Vai sair, espírito maligno! Mas vamos se contentar porque essas vergonheiras, esses episódios, né, de igrejas têm tomado conta do Brasil, e eu digo para você de Santo André, vocês não estão sozinhos. Se estão se sentindo envergonhados, dão uma olhada lá na Assembleia de Deus de Imperatriz do Maranhão, que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu imagino que se a instituição religiosa, né, as igrejas pagassem impostos, tivesse algumas leis mais rígida, não teria todas essas confusões e com certeza teria poucos pastores com chamado. Esse seria um deles no meu ponto de vista. Deixa o seu comentário embaixo se você concorda comigo. Para vocês que pediram para nós comentarmos sobre esse assunto, é isso que eu acho. Uma vergonha. A igreja de Santo André se tornou uma empresa familiar com as suas congregações filiais, que eu chamo de botecos de aleluia, e quem está no poder não quer largar o osso, até porque dá muita grana e empodera o cidadão. Então, cara, eles vão brigar até o fim e eu lamento, eu acho que vai ser quase impossível remover esse cara do poder. Vamos acompanhar o decorrer dessa história e assim que tiver alguma novidade vou trazer aqui para vocês. Comenta aí embaixo, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.